Salve galera, vambora, bora com o podcast de Copa do Mundo, resumo do dia. Vamos tentar resumir, apenas tentar, né? A gente vai apenas tentar, porque não tá fácil, né? A gente começa a falar demais, mas vamos seguir, vamos tentar resumir. Vou ficar atento ao horário aqui hoje, vou ficar olhando aqui pro contador, segundo a segundo. Suécia, Suécia. Suécia e África do Sul. Ó, gente, uma coisa que eu tenho que. Primeira coisa, antes de falar desse jogo. Essas equipes nórdicas, né? Essas equipes nórdicas que. A gente fala nórdicas porque teve o antepassado viking, né? Noruega, Dinamarca, Suécia. Cara, é impressionante a resiliência e a força física dessas jogadoras. Eu me lembro que quando a gente falava de Nova Zelândia e Noruega, chegou nos 90 minutos, o jogo da Noruega foi caótico os 90 minutos. Mas chegou no finalzinho do jogo, a Nova Zelândia claramente já sem condições e a equipe da Noruega correndo como se tivesse começado o jogo. Eu falei, cara, é impressionante. Aí você passam-se os dias, você vê a Dinamarca entrando em campo. E foi um jogo horroroso da Dinamarca, mas no final do jogo elas estavam correndo como se o jogo tivesse começado. Suécia, cara, mesma coisa. Mesma coisa. Um jogo difícil, a Suécia eu acho que foi melhor na partida de uma forma geral. A posse de bola, ela reflete bem o que foi a partida. A Suécia, desde o começo do jogo, tentou agredir, tentou buscar uma bola aérea. A número 13, a Amanda. Poxa, aqui eu vou ficar devendo o sobrenome. Eu vou falar apenas Amanda, tá? Porque eu não quero me complicar no sobrenome. A Amanda, que fez o segundo gol da Suécia, cara, toda a bola parada ela tava na grande área e era um negócio de louco, porque ela sempre ficava uma jogadora, uma atleta da África do Sul colada nela, né? E ela é muito mais alta que a marcadora que ficava em cima dela. Às vezes trocava, às vezes ia uma, às vezes ia outra. E ela, tipo, ela tinha mais de um palmo de altura a mais que foi. Em algum momento ela vai fazer o gol. Era uma questão de tempo. Ficou para o final da partida quando a equipe da África do Sul já estava, cara, visivelmente desgastado e as jogadoras exaustas, né, elas estavam extenuadas. A torcida, grande parte da torcida ao lado das Azaronas, né? Das Azaronas, que é a África do Sul, a Hilda Magaia até faz o primeiro gol e foi um gol até, cara, deu dó, porque ela faz o gol e ela fica caída dentro do gol, né? Ela entra no gol com bola e tudo. Ela tenta ali dar um chute pro gol e a goleira da. Destaque negativo é a goleira da Noruega, né? A Musovic. A Musovic, ela fez a defesa para o meio da pequena área e em outro lance da partida, em outra boa tentativa da África do Sul, acho que o lance estava até impedido, ela fez a defesa de novo para dentro da pequena área, né? Então, assim, ela não trabalhou muito, mas às vezes que ela trabalhou, ela comprometeu muito, né? Ela comprometeu demais. Mas, enfim, ela espalmou para o meio da pequena área, a Hilda estava entrando, estava passando do ponto da bola e ela, acho que nessa dela tentar buscar a bola, ela se desengonçou, ela caiu e caiu no chão, muito provavelmente em cima do pulso, e ela se machucou, ela se lesionou. Então vai todo mundo comemorar lá com ela continua deitada, e aí parece que ela vai levantar, né? Ela continua deitada dentro do gol. Vai a galera atendê-la, ela sai, fica um tempo fora, você vê a cara de dor dela, e aí teve que acontecer a substituição mesmo. Ela vai pro banco, coloca gelo, foi uma pena, né? Um pecado porque ela conseguiu abrir o placar e ela não conseguiu nem comemorar o gol. Ela nem comemorou o gol, não deu. Ela estava sentindo muita dor no pulso. A torcida veio abaixo, que é muito boa parte da torcida estava torcendo para as Azaronas. A África do Sul é uma equipe azarona, tá? A Suécia eu acho que é a atual terceira colocada, é uma das três melhores seleções do planeta, né? E fez valer essa superioridade, mas não foi eficaz. Teve essa dificuldade, a Fridolina Rolf faz o primeiro gol da Suécia, o gol do empate, e foi um lance bem, cara, assim, um lance bem fortuito, um lance até um pouquinho contou com um pouquinho de sorte, né? Eu não sei se é sorte, mas foi um lance bem fortuito.
Mas ali eu acho que já era um. Acho não. Vendo o jogo, a sensação que passa é que a seleção da África do Sul correu muito no primeiro tempo e já naquela altura, metade do segundo tempo, já estava um time bem desorganizado. Eu me lembro do jogo entre Zâmbia e Japão. Zâmbia fez um primeiro tempo bem legal, bem organizado taticamente. Elas estavam muito bem postadas, marcando adiantado o Japão, às vezes pressionando no campo de defesa, dificultando a saída de bola das japonesas. Só que fez um jogo muito intenso. Isso tem acontecido com frequência nesse Mundial, das equipes azaronas. Elas estão entregando muito no primeiro tempo e isso vem sendo cobrado no segundo tempo. É óbvio que a Suécia também é uma coisa de louco. Eu citei esses países nórdicos, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega. É impressionante como essas jogadoras, essas atletas chegam nos 90 minutos, chega lá na segunda metade do segundo tempo, como elas estão correndo como se o jogo tivesse começado. E aí a seleção da África do Sul sentiu impacto e a Amanda, repito, não vou me arriscar a falar o sobrenome dela, ela conseguiu fazer o gol e, cara, foi o rosto dela, a feição dela, né? Foi o famoso de sai zica, né? Porque ela tentou o jogo inteiro, ela é muito mais alta que qualquer marcadora que tinha lá na defesa da África do Sul. E ela foi tentando, às vezes cabeceava para fora, às vezes antecipavam ela não conseguia chegar na bola. E aí sim, né, uma centroavante com a envergadura que ela tem, ela mostrou presença diária, fez a leitura correta e faz o gol numa cobrança de escanteio. Aliás, belo gol. E aí, comemoração, a Suécia consegue uma bela virada, tá? Foi merecido. A torcida, obviamente, boa parte da torcida estava ali tentando apoiar a África do Sul, mas foi valente, brigou. A Hilda Magaia fez o gol, acho que foi legal, assim, para a festa. Eu acho que para a próxima partida já dá uma animada, né? Mostra que assim, não é um bicho-papão, é óbvio que é muito difícil, e é óbvio que eu acho que tem que ser muito trabalhado essa questão de você gerenciar os esforços ao longo dos 90 minutos. Não vai, assim, é óbvio que é muito complicado você disputar com essas seleções de elite, mas dá para você controlar melhor a partida. Eu acho que nesse ponto a África do Sul devia um pouco, a China sofreu um pouco com isso, citei Zâmbia também sofreu bastante com isso. A própria Nova Zelândia, que a gente viu vencer, se a Noruega não tivesse um caos, a seleção norueguesa, que eu acho que aquele atentado que aconteceu em Auckland influenciou no rendimento das atletas. Elas não estavam bem mentalmente. Se elas estivessem melhor mentalmente, muito provavelmente teriam buscado o resultado, porque fisicamente elas estavam muito melhor na partida, tá? Vamos seguir? Vamos pro segundo jogo do dia. Cara, esse jogo aqui eu não gostei. Não gostei, achei um jogo muito ruim mesmo. Um bate-rebate, um jogo muito truncado. Muito truncado. Teve pouquíssimas coisas que aconteceram. A Holanda consegue fazer um gol muito cedo. Foi o gol mais rápido da Copa, né? Da Stephanie Van der Gracht. Eu acho que é assim a pronúncia. É um pouquinho mais fácil. Portugal foi curioso, porque assim, o início da Holanda foi muito melhor que de Portugal. E o final do jogo, ali mais numa questão de abafa, o final do jogo foi muito melhor para Portugal. Então, se a gente fizer um recorte de 10 minutos começando o jogo, a Holanda foi melhor. 10 minutos finais, Portugal foi melhor, mostrou um pouquinho mais de condicionamento, talvez, mas é uma Holanda que também estava cadecinhando o resultado. Eu acho que teve mais oportunidades mais claras. Vamos só voltar para. Deixa eu abrir em janelas separadas para a gente facilitar aqui, tá? Só voltar para o jogo da Suécia, que as chances criadas, né? 15 chutes, 6 em direção ao gol, 10, 4 em direção ao gol. Você vê que a África do Sul foi valente. Não foi uma posse de bola tão expressiva e nos arremates a gol foi semelhante, tá? Muito perigosa a seleção África do Sul nos contra-ataques. Um time muito veloz. Eu acho que é um time para a gente ficar de olho. Dá para aprontar alguma coisa, tá? Só para fechar. Hello from a cold, wet night in Dunedin, where if you can't have a... Deixa eu pausar aqui. Foi mal, gente. Às vezes roda uns vídeos aí, né? Foi um jogo bem parelho, tá? Na questão das oportunidades, a Holanda foi muito melhor. Inclusive, teve a melhor oportunidade de fazer
Sim, depois do primeiro gol, quem teve a melhor oportunidade de chegar ao gol foi a Holanda de novo. Se eu não me engano, foi ainda no primeiro tempo. Uma bela oportunidade, acabou desperdiçando. Portugal, que eu falei, terminou o jogo melhor, mas sem grandes perigos. Foi naquela base do abafa, tinha mais a bola chegava mais na grande área da seleção holandesa, mas não acho que a Holanda correu nenhum risco, não. Tá? Esse gol da Van der Gracht foi um gol que, na minha opinião, ele é muito, cara, assim, ele é muito difícil, tá? Ele é muito difícil. Tem a Van der Gracht, ela cabeceia em direção ao gol e tem uma outra atleta que eu peço perdão que eu não tomei, eu não anotei o número dela. Ela estava em condição de impedimento. Ela estava do lado da goleira. E aí a goleira vai, a Van der Gracht dá a cabeçada, a goleira vai buscar a bola. A impressão que eu tenho, tá? A impressão que eu tenho é que ela não foi com tanto ímpeto para não se chocar com a jogadora da Holanda. Ela não se esticou, ela não se jogou no máximo dela para não trombar com a outra jogadora. Foi no medo de. Foi no medo não, mas no receio. Mas é difícil, porque assim, você olha várias vezes, a percepção que passa também é que ela não chegaria à bola de jeito nenhum. Mas ela dá uma segurada. Ela dá uma segurada. Por isso que eu acho muito difícil o lance, tá? Porque eu acho que ela não ia defender, mas eu acho que ela não foi com tudo para a bola porque tinha uma jogadora bem do lado dela em condição de impedimento. E aí a arbitragem entendeu que até foi marcado impedimento com a bola rolando, a arbitragem entendeu que não houve influência, se houve foi mínima, e eu acho que é bem isso, assim, você tem que ir na bola de qualquer jeito. Você, se tem alguém lá ou não, se tem alguém no seu time ou não, se é adversário ou não, vou me chocar, vou me machucar. Cara, você tem que ir para a bola, porque tomar um gol desse é sempre correr um risco. Então, acho que nesse ponto ela falhou, mas acho que ela não chegaria na bola, tá? Então, esse foi um dos lances controversos, talvez. Quanto mais eu olho o lance, mais eu fico na dúvida. Poxa, eu acho que ela não chegaria na bola, mas faço convite para vocês verem depois. Fica muito a impressão de que ela não foi com tudo porque ela viu que tinha alguém lá, sabe? Então, não sei se também num golpe de vista ela achou que tivesse alguém do time dela lá também. Pode ter sido isso, tá? Às vezes não foi nem o medo de chocar, talvez eu acho que num golpe de vista ela. Tudo bem que a Holanda tava de laranja, né? Não tem como muito ter um golpe de vista, mas às vezes pode ter acontecido. Ela na movimentação, ela ter tido um golpe de vista, achou que tinha alguém de Portugal lá, né? Não gostei muito do jogo, tá? A Holanda mereceu porque foi mais efetiva, mas eu não gostei muito do jogo. Achei um jogo muito truncado, assim, 90 minutos não, praticamente 80% do jogo foi bate-rebate, um jogo muito truncado, a bola não corria, muitos erros de passe. Sinceramente, eu achei que as duas seleções ficaram devendo um pouquinho, porque quando elas quiseram pôr a bola no chão e ter um pouquinho mais de tranquilidade, elas conseguiram, né, circular bem a bola, mas eu não sei se era nervosismo de estreia, enfim. A torcida de Portugal fez uma bela festa, achei bem legal a festa da torcida de Portugal, e a Holanda, favorita para essa partida, na minha opinião, mereceu o resultado, mas não foi um jogo bonito de se ver, não, tá? Confesso a vocês que não foi um jogo muito agradável de se ver. Se você tiver interessado em ver a reprise do jogo, eu recomendaria você assistir França e Jamaica. Esse sim foi um belo jogo. Um jogo muito corrido, um jogo muito movimentado, terminou 0-0. Ficou até uma certa decepção em relação à França. Eu esperava muito mais da seleção francesa. E a posse de bola aqui, ela foi esmagadoramente a favor da França. 14 chutes, 5 em direção ao gol, 6 chutes da Jamaica, 2 em direção ao gol. A seleção jamaicana foi bem perigosa, uma seleção, cara, de jogadoras que tem uma ou duas jogadoras muito velozes. O destaque eu deixo para Khadija Shaw, ela inclusive foi expulsa, né? Segundo o cartão dela, eu tenho lá minhas dúvidas se foi para tanto, mas baita jogadora, Khadija Shaw, tá? Ela muita movimentação, uma atleta muito rápida, de muita força física, ela correu o jogo inteiro. Era assim, e ela é uma das mais altas do time.
Ela é uma das mais altas do time e com certeza a mais forte do time. Ela é fisicamente a mais forte do time. Essa é a impressão que me passou. E ela correu o campo inteiro, porque quando tinha a bola parada para a França, ela voltava, ela fazia marcação, ela fazia papel de zagueira, porque ela é uma das mais altas e, para mim, na minha opinião, a mais forte da equipe. Então ela voltava quando eu tinha a bola parada, e aí quando a seleção jamaicana ia sair, ela tinha que voltar para o ataque. Então, cara, achei. Não fez um jogo brilhante, mas eu achei impressionante, né? A força física da atleta, porque ela correu o jogo inteiro. Quando era para marcar, bola parada, e tiveram muitas bolas paradas a favor da França, ela tinha que voltar, fazer o papel de zagueira. E aí depois ela tinha que disparar para o ataque, porque sempre, vez ou outra, a Jamaica dava uma ensaiada de contra-ataque, de mais perigo. Eu acho que as chances mais claras foram da França, mais, assim, mais inclusive teve uma bola no travessão, né? Teve uma bola no travessão, mas fora essa bola no travessão, tiveram boas oportunidades, mas assim, acho que deixou muito a desejar. Foi decepcionante a atuação da França. A França teve um bom momento no final do primeiro tempo, onde cresceu, tentou pressionar, tentou fazer uma pressão legal ali, não conseguiu fazer o gol. Depois, com a expulsão da Shaw, aí com uma jogadora a mais, a França foi para cima, mas ainda assim, muitos erros, cara. Muitos erros de passe. O tempo inteiro, assim, você tem uma jogadora a mais. Você tem que se organizar para superar uma defesa que estava ali já extenuada, mas estava se defendendo bem, mas está extenuada, tem uma atleta a menos. Eu acho que, pô, põe a bola no chão, tem um pouquinho mais de tranquilidade, circula um pouco mais, porque a seleção da francesa teve lapsos, né? Assim como eu citei o jogo entre Holanda e Portugal, essa seleção francesa mostrou, especialmente no final do primeiro tempo, o quanto ela pode praticar um futebol legal, de pôr a bola ao chão, de ter uma triangulação, um toque de bola, uma construção de jogada, que ela não conseguiu fazer em praticamente o jogo inteiro. Tiveram lapsos ao longo da partida e eu acho que isso foi decepcionante em relação à atuação da seleção francesa. Acho que pode mostrar mais. Eu acho que muitas equipes elas vêm demonstrando um nervosismo de estreia, muita torcida a favor da Jamaica. Eu acho que talvez elas não esperassem isso, né? De, poxa, uma torcida presente e a favor das azaronas, que é a Jamaica. No caso da Suécia, teve que encarar uma torcida bastante importante a favor da África do Sul. Acho que talvez elas não estivessem tão preparadas para isso depois do jogo de estreia, jogo inaugural. Eu imagino que isso deve evoluir com o tempo, mas deixou um pouco a desejar. Eu achei que cometeu muitos erros, tá? A seleção francesa. A Jamaica cometeu um erro ou outro, e ocorreram muitos erros, é compreensível, porque é uma equipe que você vê que claramente foi para o jogo para jogar no contra-ataque, assim como foi a África do Sul. Então, nesses lançamentos, nessas corridas, é comum acontecerem erros de passe. Agora, a França, que tinha mais posse de bola, tinha a oportunidade de, pô, jogar de frente com o campo adversário, porque a Jamaica o tempo todo jogando de costas, né? E quando a bola sobrava era chutão. A França não, tinha espaço, dá para todo mundo olhar para o campo de ataque, observar as melhores escolhas, né? As melhores decisões e muitos erros, muitos erros. Eu acho que ficou devendo, mas foi o jogo mais divertido do dia, sem dúvida nenhuma. Foi bastante disputado, foi bastante pegado, teve boa qualidade técnica, teve muita força física, muita marcação. Eu achei que pecaram nas construções, de ter um pouquinho mais de tranquilidade no último terço de campo. Mas eu gostei bastante. Foi um jogo bem dinâmico, um jogo bem corrido. Suécia e África do Sul achei legal também. Foi bem legal, dois muito distintos assim. É um jogo em que a França, ela errou muito. Como errou muito, não ficou assim, não ficou aquela sensação de que, nossa, a França é muito superior à Jamaica, apesar da posse de bola. Não ficou essa sensação. Da Suécia, me passou a impressão assim, a Suécia é muito mais time do que a África do Sul, mas a África do Sul é uma seleção muito guerreira. Elas brigaram muito pelo resultado, tá? Então é isso, gente. Eu acho que esse é o resumo do dia. Mais um dia legal de Copa.
Jogo muito bom, Suécia e África do Sul, França e Jamaica, gostei demais, tá? Gostei demais do jogo. Holanda e Portugal me decepcionou demais. Achei um jogo muito truncado, mas faz parte, né? Você estudar e respeitar o adversário, vão ter jogos como esse. Que também não posso sair muito pro jogo, já estamos ganhando. O outro lado, pô, não posso tomar mais um gol. E acho que até como que eu falei, a Holanda começa melhor, porque eu acho que tem mais time, faz o gol, tenta até buscar o segundo, mas vê que o jogo tá truncado, não vai sair, vamos administrar. E Portugal chega no finalzinho do jogo, cara, é tudo ou nada. É buscar o empate ou a gente vai perder o jogo. A gente vai sair zerado desse primeiro jogo, dessa primeira partida. E aí sai mais pro jogo. Acho que podia ter arriscado e ter sido usado um pouquinho mais ao longo da partida. Acho, né? Enfim, gente, ó, eu esqueci, eu venho esquecendo de fazer isso, mas antes tarde do que nunca, deixar os créditos aqui a ESPN, tá? O site da ESPN Brasil, é onde a gente traz onde a gente faz a leitura aqui dos jogos. Então eu peço perdão aí, ESPN, porque no último podcast da Copa eu não deixei os créditos, mas deixo agora, antes tarde do que nunca, espn.com.br. Faço convite a você para entrar lá, tem as notícias da Copa, as estatísticas são muito legais, tá? Então, sempre fazendo convite a você para ir lá prestigiar e eu encerro por hoje. Mais um dia de Copa e vamos ter Brasil. Vamos ter Brasil. Finalmente o Brasil vai estrear na Copa do Mundo. Eu estou bastante ansioso. A Pia falou que a seleção brasileira tem condições de chegar na final, tá? Então, eu acredito na Pia. E ela disse que a Marta está 100%. A Pia disse que a Marta está 100% e que a seleção brasileira tem condições de chegar na final. Daí a chegar na final, gente, é outra história. Mas eu acho que, cara, com o trabalho que foi feito e esse time com a confiança, com o suporte da Marta, a seleção jogando para a Marta, olha, eu acho que dá para acontecer alguma coisa legal. Até a final tem muita coisa para acontecer, tem muita água para rolar, mas eu acho que dá para acontecer uma coisa muito legal. Eu estou muito ansioso, vou aguardar ansiosamente a estreia da seleção brasileira e a gente vai voltando, tá? Amanhã a gente está de volta para fazer o podcast do dia da estreia do Brasil. Gente, muito obrigado. Encerro por hoje. Era para ser um podcast até mais curto, mas passou um pouquinho. Mas é isso. Agradeço demais. Deixa uma moral aí pra gente. Um forte abraço. E amanhã estamos aí com, primeiro, podcast da rodada de Brasileirão. E depois, ao final da rodada de Copa, o podcast da Copa do Mundo. Encerro por hoje. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.